Olá, irmãos, tudo bem? Bem-vindos ao nosso culto de hoje. Gostaria de convidá-los a orar comigo para iniciarmos nosso culto. Senhor nosso Deus, primeiramente te agradecemos, Deus, pela liberdade de poder louvar a Ti abertamente. Pedimos, Deus, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor nos guie, Deus, para que o louvor e a mensagem de hoje nos leve a mais perto de Ti, a cada dia, Deus, e que o Senhor esteja conosco, Deus, abrindo os nossos corações, que a gente possa sentir o Teu amor hoje. É o que pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de ler com os irmãos um trecho da Bíblia que está em Romanos capítulo 8, do versículo 35 ao 39. Diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de Ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se observarmos a situação em que estamos vivendo hoje, podemos ver muitas coisas ruins, não é mesmo? Mas devemos nos lembrar que nada nos separará do amor que Cristo tem por nós. E uma vez, nossa amiga querida Patrícia Martins, saudades Patrícia, ela fez uma analogia que eu gostei muito. E ela disse que nós somos como uma árvore. E nós, como cristãos, até damos frutos. Mas Deus, como nosso jardineiro, quer nos fazer melhor do que somos hoje, para darmos frutos melhores e maiores. Mas para isso, a gente precisa, Deus precisa, aparar, podar, retirar as partes feias. E isso nos traz dores. Mas o propósito de Deus na nossa vida é muito maior. E eu queria louvar nosso Deus com a primeira música, Cristo, Tu és meu refúgio. Coloco a minha confiança em Ti.
E agora, teremos nosso tempo de intercessão. Você pode compartilhar os seus pedidos e os seus agradecimentos no nosso grupo do WhatsApp. E agora, quem vai dirigir esse tempo de intercessão é a Daisy. Bom dia, irmãos. Este é o momento que nós separamos para orar pelos agradecimentos, pedidos, testemunhos registrados no nosso grupo de intercessão do WhatsApp. Se você ainda não é membro da nossa igreja e quer participar, entre em contato. Vamos agora fechar os olhos, abaixar as cabeças e interceder. Senhor Deus, amado Pai, nós te louvamos, Deus, pelo privilégio que nós temos de nos aproximar de Ti, nos conectar contigo por meio da oração, clamar pelo Teu nome. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos escuta, nos acalma, nos consola, nos conforta e nos ajuda a crescer em Ti. Nós, neste momento, agradecemos, Deus, pelos agradecimentos registrados essa semana em favor do Seu Francisco, que estava com Covid. Muito obrigada a Deus porque ele foi curado. Agradecemos também pela vida do Pablo, filho de um casal missionário que se acidentou gravemente e agora se recupera. Muito obrigada pelos avanços, obrigada porque ele está melhorando a cada dia, Deus. Louvado seja o teu nome. Nós também agradecemos pelo Mateus, um outro adolescente que está se tratando de um câncer. Nós te agradecemos pelo aniversário dele, porque ele recebeu alta essa semana. Que o Senhor continue sustentando a vida dele, Deus, que o Senhor cure, em nome de Jesus. Também pela vida da Manu, uma bebê que também estava hospitalizada. Nós te agradecemos porque ela também, depois de tanto tempo, ela recebeu alta. Nós pedimos que o Senhor restabeleça completamente a saúde dela, Pai, em nome de Jesus. Nós também agradecemos pela dona Valdite, mãe da Pati, que também esteve internada e se recupera e se trata em casa. Pedimos que o Senhor cuide, cure, conforte, que ela possa cada vez mais se aproximar de Ti em gratidão e ter certeza do Teu amor por ela. Que neste momento, Deus, também o Senhor receba no Teu altar os pedidos que foram feitos, pelo Oscar, irmão da Rosa. Nós pedimos e clamamos a Deus em nome de Jesus que o Senhor venha a curá-lo, cuidar da vida dele, que o Senhor venha mostrar a tua bondade, ele possa sentir o teu amor, que o Senhor transborde a tua paz no coração dele, apesar do sofrimento pelo qual ele tem passado. Nós também pedimos pela vida do Senhor João, pai da Rosana Moura, que também aguarda uma transferência para Sorocaba, está hospitalizado e teve um AVC. Nós pedimos que o Senhor também o ajude, capacite médicos, cure e que acima de qualquer coisa, tanto ele quanto a Rosana e qualquer familiar envolvido, que todos eles possam sentir a tua bondade, a tua mão sobre a vida deles, Deus. Nós também pedimos, Deus, pela esposa do pastor Flávio, que é um casal de amigos da Doris. Nós pedimos que o Senhor também restabeleça a saúde dela. Ela que estava com sintomas de Covid, embora tenha dado negativo no exame, mas com dores, com falta de ar. Nós pedimos que a tua misericórdia, Deus, também seja estendida sobre ela e que ela possa se recuperar e trabalhar, continuar na tua obra para a tua glória. Por último, ó Deus, nós clamamos pela vida da Michelle, amiga da Daniela, que se trata de um câncer nos ossos, Deus. Nós pedimos em nome de Jesus, Deus. Clamamos pela tua misericórdia, que o Senhor minimize as dores, que o Senhor possa aquietar o coração dela, possa dar paz, possa, acima de qualquer coisa, que haja um relacionamento dela contigo neste momento, que cada vez mais ela se aproxime de ti, tanto ela como os familiares, que os médicos, as pessoas possam enxergar os milagres que o Senhor tem para oferecer, Pai. Que ela possa, em nome de Jesus, ser curada. Nós pedimos que
que o Senhor, nessa semana, cuide de todos os demais enfermos que nós não citamos aqui. Abençoe a vida dos idosos da nossa igreja, das pessoas mais vulneráveis. Que o Senhor, em nome de Jesus, continue conosco, nos guardando e nos ajudando, ó Deus. Independente de qualquer circunstância, temos certeza do Teu amor, um amor que vence. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. A nossa próxima música é uma música nova, e o nome dela é Manancial. Ela diz que Deus é o nosso jardineiro e vamos louvar a Deus pedindo a Ele que Ele cuide de nós como um jardim bem cuidado e cuidado conforme o amor de Deus. Senhor, estou aqui para te adorar, em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Para o teu louvor, Senhor, estou aqui para te adorar, em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Para o teu louvor, restaura o meu ser. Para o teu louvor. Segunda Coríntios 9:7 diz: Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria.
Você pode continuar contribuindo com seus dízimos e ofertas mesmo durante o tempo da quarentena, depositando ou transferindo para a conta da igreja. Os tesoureiros estão pedindo para utilizar apenas o Banco Itaú, porque vamos deixar de usar o Banco do Brasil. Você também pode ofertar qualquer valor por meio de cartão de crédito ou boleto bancário utilizando o link ou QR Code. Uma outra opção é agendar um horário e trazer o seu envelope até a igreja. Vamos orar pelas ofertas? Senhor Deus, mais uma vez, Deus, oramos a Ti, agradecidos por todas as portas, todas as bênçãos que o Senhor tem feito em nossa vida, na nossa igreja e nós como cristãos, Deus. Te agradecemos pelo Teu amor que nos alcançou, que tanto cuida de nós, Deus. Te agradecemos e obrigado, Deus, pelas ofertas levantadas. Que o Senhor, Deus, possa dar direção a quem cuida do dinheiro, possa dar direção à sabedoria que vem do Senhor, para que seja feita bom uso e uso exclusivo para o crescimento do reino do Senhor. É o que pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Agora é hora de lembrarmos dos aniversariantes dessa semana. No dia 29, é aniversário da Luísa Carnelos. Parabéns, Luísa. No dia 30, é aniversário do Jonathan Yoshimoto e da Rosa Yasuda. Deus os abençoe. No dia 2, é aniversário da Amy Hiroka, do Fernando Dias e da Laís Jacobini. Parabéns a todos vocês e que Deus os abençoe. Durante a próxima música, nós tínhamos o nosso momento do abraço. E vamos aproveitar esse momento para a gente mandar um recadinho a quem você tem o número, né? Que o nosso abraço seja virtual, né? Mas que a gente use esse momento para a gente demonstrar o nosso carinho aos nossos irmãos. Próxima música é Bem-vindo à Família. Bem-vindo à família, é bom estar aqui para compartilhar e aprender a amar. Que sejamos para você o que Deus quer de nós, uma família em quem possa confiar. Bem-vindo à família, é bom estar aqui para compartilhar e aprender a amar. Que sejamos para você o que Deus quer de nós, uma família em quem possa confiar. Que amemos uns aos outros como nos amou. Só falemos coisas boas e de seu amor. Que seu Santo Espírito nos guie em oração. Então vamos ser da família. Bem-vindo à família, é bom estar aqui para compartilhar e aprender a amar. Que sejamos para você
o que Deus quer de nós, uma família em quem possa confiar, em quem possa confiar, você possa confiar. E a próxima música que vamos cantar, louvar o nosso Deus, é Vencendo Vem Jesus. Os sinais da sua vinda vai se
Olá! Preste atenção nos avisos dessa semana. Olá, Imel! Você se lembra dessa revista? Em 2017, nós fizemos uma campanha de oração e a partir da revista a gente pôde conhecer um pouco da história da nossa igreja e de cada uma das igrejas. E quando a gente terminou de fazer toda a campanha de oração, várias pessoas me perguntavam: quando vem a segunda edição? Eu quero saber o que Deus tem feito. Ele atendeu os nossos pedidos de oração? Como que estão as nossas igrejas? Então, agora em 2020, a gente vai ter uma nova campanha de oração, o Juntos em Oração. A gente vai revisitar as nossas igrejas, ouvir o que está acontecendo, ver o que Deus fez e como Ele atendeu os nossos pedidos de oração. Mas diferentemente dessa, que virou uma revista, agora a gente vai encaminhar as informações pelo Instagram, pelo site do concílio, pelo WhatsApp das suas igrejas. E assim a gente vai mantendo as informações. A nossa campanha começa nesse domingo e a cada semana a gente vai dedicar a uma igreja. A primeira igreja é Amambai. Você conhece Amambai? Sabe onde ela fica? O que Deus tem feito na nossa igreja em Amambai? Então fique atento, porque no domingo começa a nossa campanha Juntos em Oração. No dia 30 de setembro teremos mais uma palestra online. Dessa vez, o palestrante será o Felipe Queda com o tema Você cuida bem da sua voz? Faça a sua inscrição gratuitamente pelo link ou QR Code. Por hoje é só. Obrigado e boa semana! Foi muito bom passar esse tempo de louvor com todos vocês. E agora nós teremos a mensagem com o pastor Fábio. Vamos orar? Senhor Deus, pedimos, Senhor, que o Senhor abra os nossos corações, quebrante nossos corações, que toda a nossa atenção esteja voltada a Ti e à mensagem que o pastor Fábio vai nos passar. Pedimos, Deus, que o Senhor fale através dele e que através dele, Deus, o Espírito Santo possa falar conosco e que a gente ouça aquilo que é preciso, que o nosso coração esteja quebrantado, esteja acessível, Deus. É o que pedimos. Abençoe o Fábio. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia a você que está nos visitando hoje pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Espero que todos vocês tenham aproveitado esse tempo de louvor para adorar o Senhor, que Ele já tenha começado a falar ao seu coração e que você aproveite esse momento da mensagem. Bom, nós estamos seguindo uma série no livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, né? E na última mensagem que eu preguei, a gente terminou o capítulo 1, né? Mas para começar hoje o capítulo 2, que a gente vai estudar hoje, capítulo 2, dos versículos de 1 a 12, eu precisava lembrar algumas coisas que aconteceram no finalzinho do capítulo 1, ok? Então a gente falou um pouquinho sobre a cura da sogra de Pedro. Eu contei uma piada e alguns irmãos não entenderam a piada, então volta lá na mensagem, assiste de novo, talvez você entenda, né? E depois a gente falou um pouquinho sobre a cura do leproso, né? Quando Jesus cura o leproso e ele dá uma nova vida para aquele homem, Jesus dá uma ordem para ele também, para que ele não falasse para ninguém, que simplesmente ele fosse ao sacerdote, se mostrasse conforme mandava a lei e voltasse a ter a sua vida, que ele tanto almejava, né? Mas esse homem, ele desobedece a Jesus e ele sai falando aos quatro cantos da terra que Jesus tinha curado a lepra dele, e isso gera um grande problema para Jesus, porque muita gente então começa a buscar Jesus por causa da cura, né? Por causa das curas, pelos milagres que Jesus tinha feito ou que podia fazer, e vinha tanta gente querendo ser curada que Jesus não consegue mais pregar. E a gente viu lá que esse era o desejo de Jesus, né, de pregar. Então Jesus tem que se retirar, né, ele passa um período aí no deserto, e mesmo assim ainda tinha gente que ia atrás dele.
Então é nesse contexto que a gente começa o capítulo 2, ok? Mas antes dele, vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por essa manhã, onde a gente pode te louvar, te adorar. E nesse momento a gente pede a tua direção, que o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra, Senhor. Usa a minha vida para isso, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós, Senhor. E fala aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja, Senhor. Trabalhe em nós, é isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então no capítulo 2, os 2 primeiros versículos falam assim. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Então, poucos dias depois dele ter se retirado, Jesus volta, para Cafarnaum, e algumas pessoas ouvem dizer que ele estava em casa, provavelmente na casa de Pedro. Então, naquele tempo, é mais ou menos como era na casa da minha mãe quando era menor. Acontecia qualquer coisa diferente na rua, todo mundo saía das casas e ia olhar, os curiosos, e começava a juntar gente. E parece que aqui não era muito diferente disso. Então, quando o povo descobre que Jesus tinha voltado, já começa a ir muita gente para lá. E eu estava pensando, eu gosto de receber visita em casa. Minha esposa não gosta muito. Não no sentido... É porque assim, quando você vai receber gente em casa, ela gosta de, arrumar a casa para as visitas. E eu não estou muito aí não. Se tiver bagunçado, tudo bem. É assim que a gente vive mesmo, e seja bem-vindo. Então, as minhas visitas dão muito trabalho para ela. Mas eu gosto de receber gente. Só que quando a gente estava morando no apartamento, a gente queria receber gente, mas tinha um limite físico. O apartamento era muito pequeno. Quando foram 10 pessoas no nosso apartamento, não conseguia andar direito. Era um lugar muito pequeno. E eu olhando para essa cena aqui, provavelmente na casa de Pedro, eu vejo isso. O povo naquela época, ou naquela região, eles eram muito mais receptivos, mais hospitaleiros do que nós somos hoje. Então, se chegasse gente na sua casa, você convidava para entrar. E aí começou a chegar tanta gente que não tinha lugar nem para sentar, nem para ficar do lado da porta. Então teve gente que ficou do lado de fora. Imagina você receber uma quantidade de gente na sua casa, assim, que não consiga nem andar e tenha que ficar gente até para o lado de fora. Conseguiu ver essa cena? Imagino aí as pessoas que cuidam da casa, que preparam, o sentimento que fica, puxa, como que eu vou fazer com tanta gente? Mas interessante que aqui esse trecho termina falando que Jesus ele estava pregando, pregando a palavra. E é isso que ele queria fazer ali. Talvez muita gente que foi para lá foi para ver milagres, foi para receber cura, mas Jesus estava pregando. Hoje eu queria fazer uma análise um pouquinho diferente desse texto. Esse texto é bastante conhecido de vocês, Então eu queria mudar um pouquinho a perspectiva que a gente vai olhar para esse texto, talvez da perspectiva de Jesus, se é que isso é possível, Então vou seguir o texto aqui. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado um paralítico. Então,
O primeiro ponto que eu queria fazer aqui é quando Jesus olha para cima. Vamos voltar, o que estava acontecendo lá? Então está uma multidão dentro da casa ali de Pedro e Jesus está pregando a palavra. De repente, começa a cair terra assim, do telhado e Jesus olha para cima e tem 4 homens lá descendo uma maca com um paralítico, né? E o primeiro ponto que eu queria fazer com vocês é olhar, quando Jesus olha para cima, o que ele vê, né? Jesus, ele vê 4 homens, né? Provavelmente 4 amigos se esforçando para descer alguém para perto de Jesus, né? O texto diz que eles calcularam para saber mais ou menos onde Jesus estaria e ali eles descem esse paralítico, né? Fico imaginando tudo o que passou na cena desses 4 amigos chegando até ali. Bom, provavelmente eles tinham ouvido falar de Jesus, que Jesus podia curar, Jesus podia fazer milagres, né? E em vez de, sabendo que Jesus faz isso, em vez de sair correndo e ir lá para ver ou para se beneficiar ou para arrumar um lugar mais perto de Jesus para ouvir melhor e ver melhor as coisas que ele está fazendo, esses 4 amigos, eles decidem ir na casa desse outro amigo que era paralítico, carregar a maca dele. E para quem já carregou gente sabe que a cada passo que você dá parece que o peso da pessoa aumenta, né? A carga vai ficando mais difícil, mais difícil. E eles chegam lá na frente da casa e tem uma multidão já do lado de fora. E eles falam, puxa, a gente não vai conseguir chegar perto de Jesus para que ele veja esse nosso amigo paralítico e cure, né? E aí eles têm essa ideia mirabolante de subir no telhado, abrir o telhado e descer, né? Esse amigo. Então, esses caras trabalharam bastante, né? Provavelmente eles deviam gostar muito desse amigo, né? E eu tenho bastante amigos, eu gosto muito deles, né? Muitos deles, em algum momento da minha vida, eu sinto que eles carregaram também algumas macas para mim, né? E talvez me achegaram mais perto da presença de Jesus, né? Mas refletindo sobre isso, sobre aqueles 4 amigos, né? Sobre essa primeira olhada de Jesus, o que ele vê naqueles 4 amigos, né? Ele vê pessoas que, de alguma maneira, fazem de tudo para levar o amigo para mais perto de Jesus, né? Eu fiquei refletindo esses dias, né? Qual é a coisa mais importante, né, que a gente tem na nossa vida, né? Hoje eu posso dizer que é Jesus. Se isso é a coisa mais importante da sua vida e você ama os seus amigos, você não deveria querer dar o que você tem de melhor para eles também, se eles são os seus amigos, né? E essa reflexão me fez pensar, poxa, eu queria levar Jesus para mais perto dos meus amigos, né? E eu estou com desejo de, passando a pandemia, tentar resgatar alguns dos meus amigos também, para trazer para mais perto de Jesus. E você? O que você tem feito para trazer os seus amigos para mais perto de Jesus? Se é que Jesus é algo muito importante para a sua vida, se é que você crê que ele pode ser algo muito bom na vida dos seus amigos também, o que você tem feito em relação a isso? Eu estou passando essa reflexão para você, mas ela começa comigo também, né? Eu tenho pensado a respeito disso também. Mas vamos voltar lá. Vendo a fé que eles tinham, e olha que interessante, vendo a fé que eles tinham, a fé aqui é dos amigos, não é do paralítico, né? Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, seja curado. Sim? Não foi isso que Jesus falou. Jesus falou, filho, os seus pecados estão perdoados. Tanto os 4 amigos quanto o próprio paralítico, quando se chegou perto de Jesus, o que esperava que Jesus fizesse é que ele curasse, né?
Eles tinham uma expectativa que Jesus curasse, né? Mas em vez de curar, Jesus fala: filho, os seus pecados estão perdoados. Será que naquele momento, se parasse o relógio naquele momento, será que tanto os amigos quanto o paralítico, ele estaria satisfeito com o que ele recebeu naquele momento? O perdão dos pecados dele? Provavelmente não. Porque ele tinha uma expectativa e parece que o que Jesus deu para ele foi algo diferente da expectativa dele, né? É mais ou menos assim, tipo o Miguelzinho do Sabadini fala: papai, amanhã me leva no parquinho para brincar. E o Sabadini fala: não, Miguel, amanhã a gente vai para Disney, né? Mas papai, eu queria ir para o parquinho. Não, Miguel, amanhã a gente vai para Disney, né? Mal sabe o Miguel o que é a Disney. Eu nunca fui para Disney, tá? E também não tenho nada contra quem já foi ou quem quer ir, fique à vontade, né? Mas talvez por nunca ter ido e talvez nem ter lido ou visto alguma coisa sobre aquilo, o Miguel ele ficasse com a imagem: não, eu queria ir para o parquinho, meu pai quer levar para um lugar chamado Disney, aí sei lá o que é isso, eu queria brincar no parquinho, né? E às vezes a gente se contenta com muito pouco, né, perto daquilo que Deus está dando para a gente, né? O que Jesus fez por aquele paralítico é algo muito maior do que uma simples cura física, né? Se você entender o que significa o perdão dos pecados, ou seja, o acesso direto a Deus, o acesso de você poder orar e falar direto com o seu Criador, é algo muito maior do que uma simples cura física, né? A mídia tem colocado algumas coisas pra gente que o céu talvez seja um lugar monótono, né? Eu já falei isso em algumas mensagens, né? Mas a Bíblia fala que aquilo que Deus preparou pra gente, a gente não consegue nem imaginar o quão bom isso é, né? E a gente perde a dimensão do que significa o perdão dos pecados. E a gente quer se apegar a uma cura física, algum benefício, alguma coisa que a gente possa ter aqui e agora, né? Mas Jesus deu algo muito maior para esse paralítico, né? Então, o segundo ponto que eu queria dizer o primeiro é: Jesus olhou para cima e viu aqueles 4 amigos. No segundo ponto, Jesus olha para baixo, para um cara deitado numa maca, né? E em vez de curá-lo, naquele momento Jesus olha para ele e fala: mais do que essa cura, você precisa de salvação, você precisa do perdão dos seus pecados. E é isso que Jesus oferece para ele. Jesus olha com misericórdia para aquele homem que estava ali no chão. E o terceiro ponto que eu queria trabalhar é o que Jesus vê quando ele olha para os lados, né? Quando ele olha à frente, quem estava ao redor dele, né? Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual.
quando Jesus olha para o lado, ele vê uns mestres da lei, né? Uns escribas, pessoas que entendiam da lei. Eles entendiam do Antigo Testamento mais do que provavelmente todos que estavam presentes ali, né? E entendendo o que os textos falam e mais junto da tradição que eles guardavam, né? Então, por exemplo, o Salmo 103, né, fala que só Deus podia perdoar pecados, né? Então eles sabiam isso, eles tinham conhecimento, né, que só Deus podia perdoar pecados. Então, no entendimento deles se Jesus é um homem, ele não pode perdoar pecados. E se algum homem falar que ele perdoa pecados, isso é uma blasfêmia, porque ele está falando que ele é Deus. Então, na cabeça desses escribas, Jesus estava cometendo uma blasfêmia, né? No entendimento deles, eles estavam certos, porque pelo conhecimento que eles tinham, né? Se algum homem falasse que perdoava o pecado de alguém, esse homem estava cometendo uma blasfêmia. Então, com um apanhado de informação que eles tinham, a conclusão mais óbvia que eles poderiam ter é que Jesus estava cometendo uma blasfêmia, né? Essa imagem que vocês vão ver é mais ou menos assim. Os escribas, eles estão num barco e eles olham e eles estão vendo esse iceberg, mas eles só estão vendo a parte que está por cima da água, né? E eles acham que isso é o iceberg, né? Só que se alguém mergulhar e olhar por baixo da água, ele vai ver que tem algo muito maior do que aquela pontinha que eles estão enxergando, né? E muitas vezes nós somos assim, como esses mestres da lei. A gente vê alguma coisa, tem as nossas conclusões baseadas nessa impressão, e a gente acha que a gente conhece o todo. E a gente tira as nossas conclusões, né? Muitas das vezes por causa disso, a gente tem até brigas com outras pessoas. De repente, a outra pessoa estava mergulhando e ela viu alguma coisa diferente, né? E a nossa formação, de onde a gente veio, por onde a gente passou, muitas vezes forma a maneira com que a gente vê e avalia as coisas, né? Então, pela formação deles, né, desse contexto, eles tinham que ter, era natural que eles vissem isso dessa maneira, né? Mas alguém que teve uma cultura, nasceu de uma maneira diferente e foi absorvendo os valores diferentes, talvez ele tivesse uma visão um pouco diferente, né? E muitas vezes a gente é assim, né? A gente acha que todas as pessoas têm que ter a mesma visão, a mesma forma de enxergar o mundo que a gente, né? Então, essa próxima imagem ilustra um pouquinho disso, né? Esse número que está no chão é um 6 ou um 9. Depende de que lado você está olhando, né? Para um é um 6, para o outro é um 9, né? E da perspectiva que cada um olha, com tudo que ele viu de bagagem, como ele encarou aquele problema, vai ser um 9 para um e um 6 para o outro. Com isso eu não quero dizer que não existe uma verdade absoluta. Existe uma verdade absoluta. Aquele número é o que a pessoa que escreveu quis escrever. Se a pessoa que escreveu um 6, é um 6. Independente se você está olhando de ponta cabeça ou não, né? Porém, com os elementos que cada um tem, ele vai brigar. Um vai brigar pelo 6, o outro vai brigar pelo 9, né? E se a gente não souber quem escreveu aquilo, a gente vai ficar limitado à nossa opinião, né? E às vezes a gente briga e a gente se perde por causa disso, né? Mas eu queria voltar ainda e pensar um pouquinho mais sobre o que esses escribas eles representam, né? Eles representam alguém que chegou perto de Jesus com um espírito crítico, questionando, o que esse homem está falando? Deixa eu ver onde que ele errou. Aliás,
Se você estudar os evangelhos, você vai ver que muitas vezes os mestres da lei, os escribas, fariseus que estavam perto de Jesus, não estavam lá porque queriam aprender, puxa, como Jesus é bom e eu quero aprender as coisas que ele fez. Muitas das vezes, esses mestres da lei que estavam perto de Jesus, eles estavam lá com um caderninho na mão, anotando as coisas que ele estava falando, justamente aqui nessa vírgula ele derrapou e ele falou alguma coisa diferente do que está na lei. Né? Era esse o intuito que eles estavam lá, eles estavam com um espírito muito crítico, né? E infelizmente a gente vê isso nos dias de hoje, né? De repente, algum amigo seu que... eu gosto de conversar com esses também, né? Porque quando eu tenho tempo e a gente tem tempo para alongar o assunto, né? Eu gosto de conversar e a gente tem uma conversa agradável. Mas de repente pode ser aquele seu amigo que chegou para você, esses crentes, os cristãos são a praga do mundo, e começa a jogar um monte de coisa para você, né? Mas você vai tentar se defender, não, mas peraí, não é assim. Ele fala, como não? Olha as cruzadas, o que a igreja fez, né? E aí os protestantes tentam jogar isso, isso é a igreja católica, né? E isso também não é muito legal você fazer, não, né? Mas eu não quero alongar muito aqui, mas... apoiado em alguns erros que de fato a cristandade cometeu, né, ou a igreja cometeu mesmo, né, porque nós somos falhos mesmo, né, eu sou falho, às vezes eu erro também, né, e se apoiado nesses erros, algumas pessoas se armam para poder questionar e para poder questionar quem é Deus, questionar quem é Jesus ou a existência deles, né. E o que a gente vê nesse texto é pessoas que se aproximaram de Jesus com esse intuito, com esse espírito crítico, caíram do cavalo, né? Aqui Jesus, e se a gente olhar esse texto, era claro que era fácil qualquer pessoa humana normal falar, os seus pecados estão perdoados. O duro é ele provar que ele perdoa os pecados, né? Mas Jesus ele faz, acho que intencionalmente nessa ordem, fala, os seus pecados estão perdoados e depois cura justamente para provar que ele tinha o poder para curar, mas ele tinha o poder também para perdoar os pecados, porque ele era o próprio Deus, né? E as pessoas que se aproximam de Jesus com esse espírito crítico caem do cavalo, né? Pode ser agora, pode ser no futuro, né? Em algum momento essas pessoas vão cair do cavalo. E se por acaso você que está nos visitando hoje tem tido esse espírito crítico, eu quero dizer que se você estudar um pouquinho mais de história, das coisas que aconteceram, como aconteceram, né? Talvez você caia do cavalo também, né? Porque tem muitas provas, né? Arqueológicas dos acontecimentos, né? De que Jesus existiu e de que é verdade todas as coisas que ele falou, todas as coisas que ele viveu, ok? Mas, por outro lado, a gente vê, voltando olhando para aqueles que estavam lá em cima, aqueles que chegaram com o coração aberto, perto de Jesus, eles esperavam simplesmente uma cura para o seu amigo, ou o próprio paralítico esperava a sua própria cura. Eles receberam algo muito maior, que eles nem tinham ideia, né? Eu comecei falando que o que Deus prometeu, né, o que Deus promete no céu não tem nada a ver com a imagem que a mídia tem propagado por aí, né? A Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca jamais penetrou em coração humano as maravilhas que Deus preparou, né? Para aqueles que o amam, para aqueles que o seguem, para aqueles que um dia decidiram se chegar perto de Jesus. Talvez você tenha
você que já está na igreja há muito tempo, tenha vindo porque de repente esperava ter alguma cura, ou de repente esperava ter algum benefício, né? E muita gente se achegou assim mesmo, perto de Jesus, mas recebeu algo muito maior, que é a salvação, né? Talvez você esteja se achegando hoje, né, para conhecer um pouquinho mais, né? O que Jesus oferece é algo muito maior do que qualquer benefício que você pode ter nessa vida, do que uma cura física, do que um emprego novo, de posses materiais, de várias coisas que você pode imaginar que seria uma vida boa para você. A palavra de Deus promete algo muito maior, que é o acesso direto a Deus e, consequentemente, uma vida eterna junto de Deus. Se você já entendeu essa mensagem e sabe o quão importante é esse relacionamento direto com Deus, né? O que você tem feito pelos seus amigos? Será que você tem feito como aqueles que estavam lá em cima, carregado a maca dos seus amigos? E você que está chegando hoje e que entendeu essa mensagem, eu tenho uma notícia muito boa para você. Deus te ama e Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Basta você se achegar a Ele e entregar a sua vida para Ele. Faça isso. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo teu sacrifício lá na cruz, que trouxe o perdão dos nossos pecados que nos conduziriam à morte eterna, mas um dia o Senhor pagou pelos nossos pecados e por isso a gente pode ter acesso a Ti, a gente pode ter a vida eterna num lugar onde a gente nem imagina como vai ser. Com certeza algo muito maior, muito melhor do que uma Disney, onde pode proporcionar prazeres momentâneos. Algo que a gente não consegue nem imaginar, as sensações que a gente vai ter lá. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio que a gente recebeu, e a gente recebeu de graça. Não foi por mérito nosso, não foi por algo que a gente fez. Muito obrigado, Senhor. Ó Pai, e se alguém ainda aqui não pôde desfrutar disso, não pôde experimentar, Senhor, esse sentimento, essa sensação de poder pertencer, Senhor, ao Teu reino, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. E age nessas vidas, Senhor, nesse momento, Senhor. Toca esses corações, Senhor. Tem misericórdia de nós. Pai, muito obrigado, a gente te agradece por tudo que o Senhor é nas nossas vidas, Senhor. Não permita, Senhor, que nós tenhamos esse espírito crítico de, às vezes, olhar, então, mesmo sendo cristão, mesmo sendo crente, a gente olhar para o nosso vizinho, que talvez tenha um jardim mais bonito do que o nosso, e te questionar, Pai, por que eu não tenho um jardim tão bonito quanto do meu vizinho? Pai, tira de nós esse pensamento mesquinho das coisas que estão aqui, das coisas que a gente pode receber. Coloca em nós, Senhor, esse senso da eternidade, de que o Senhor já nos deu algo que é muito maior, muito melhor do que qualquer coisa que a gente possa ter aqui na terra. Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai, quando nós paramos de olhar para Ti e olhamos para o lado e resmungamos e temos um espírito crítico, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos a olharmos com os olhos da eternidade, Senhor. Tem misericórdia de nós. Que nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você e a sua casa, hoje e sempre. Amém. Amém.
Que Deus abençoe você e que você tire esse espírito crítico do seu coração e tenha um espírito de graça, de gratidão, que você agradeça a Deus em todos os momentos, seja pela sua saúde, seja pelas coisas que Ele já te deu, seja pelas coisas que Ele vai te dar. Seja agradecido. Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo domingo.